sempre exaltado o seu nome. Graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos num texto da Palavra de Deus, entendendo que esta mesma palavra é quem nos direciona para nós caminharmos da melhor forma, seguros, de acordo com a vontade do Senhor. Feche teus olhos neste momento, vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor, ministra aos nossos corações a Tua palavra, pois Tu és o Deus soberano que governa todo o universo e o Senhor Deus cuida da Sua igreja. Por isso, Deus, fale aos nossos corações, pois necessitamos ouvir a Tua voz. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Salmo 131, do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Todos nós já tivemos determinadas experiências com Deus, nos mostrando que Deus cuida de nós e que nas situações mais adversas, mais difíceis, onde parecia não haver uma porta aberta, Deus nos deu a direção certa e realizou o milagre em nossas vidas. Quantas foram as situações de enfermidades? Quantas foram as situações de desemprego? Quantas foram as dificuldades de relacionamentos? E todas elas, quando nós colocamos diante do nosso Deus, através da oração, Deus cuidou de nós
nos proporcionando a vitória que nós necessitávamos. Por isso, é necessário enfrentar as dificuldades da vida, seja elas em que grau for, da maneira certa. E o salmista Davi nos mostra isso. É um homem que teve experiência com Deus. É um homem que enfrentou gigantes. É um homem que foi perseguido por um rei. Mas também foi um homem que sempre confiou no Senhor. Por isso, a palavra declara que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque sempre tinha em seu ser o desejo de obedecer aquilo que Deus falava ao seu coração. E esse texto nos mostra algumas características, alguns princípios essenciais para nós enfrentarmos os momentos mais difíceis da vida. No primeiro versículo, o salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi começa dizendo que ele não está falando a qualquer pessoa. Ele está falando àquele que é o Senhor, aquele que é Deus sobre sua vida. E para nós considerarmos Deus como sendo o Senhor das nossas vidas, é preciso haver humildade. É preciso se aproximar diante de Deus, percebendo quem nós somos, qual é a nossa capacidade e quem Deus é e qual é o seu poder em realizar aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Davi se aproxima de alguém que é superior. Davi se aproxima de alguém que tem todo o poder, alguém que governa todo o universo. Mas ele se aproxima com humildade de coração. A palavra de Deus nos fala que bem-aventurados são humildes, ou seja, mais do que felizes são aqueles que reconhecem a sua condição diante de Deus. Para nós enfrentarmos as situações adversas das nossas vidas e alcançarmos a vitória, é necessário termos humildade, é necessário nos aproximarmos do Senhor e reconhecermos que a nossa necessidade com relação ao nosso Deus, ela é real. Nós precisamos que o Senhor ele venha intervir na nossa história. Humildade quer dizer que nós reconhecemos que Deus é poderoso para agir em toda e qualquer situação da nossa vida, até mesmo aquelas que parecem impossíveis. A palavra de Deus nos fala no capítulo 1 de 1 Samuel o seguinte: de uma mulher que era estéril e que isso parecia impossível ser solucionado. Mas o mesmo texto diz que esta mulher, chamada Ana, alguém que foi agraciada pelo Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, se humilhou na presença do Senhor, orou, buscou a solução em Deus. E em Deus ela encontrou o milagre. E em Deus ela encontrou a resposta para a dificuldade que ela estava enfrentando. Assim como Deus respondeu às nossas orações no passado, em um determinado momento difícil que nós estávamos enfrentando, nós buscamos ao Senhor, nós clamamos a Deus, da mesma forma, Deus irá responder às nossas orações, porque aquele que é humilde, aquele que se humilha diante do Senhor, reconhece que o Deus Todo-Poderoso ouve as nossas orações e nos responde. Por isso, não deixe de se humilhar diante de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de clamar a Deus. Porque a solução para todas as dificuldades, para todas elas, em primeiro lugar, começa quando o povo de Deus ora. Como diz a palavra de Deus na oração, na resposta de Deus à oração de Salomão. Se o povo que se chama pelo meu nome, se nós clamarmos ao Senhor, se nós buscarmos a Ele com humildade,
Ele irá trazer a solução para as dificuldades que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, o texto nos fala, no versículo 2, Davi dá o exemplo que ele, diante de Deus, é como se fosse uma criança, um bebê, alguém que precisa de segurança, alguém que precisa de proteção, alguém que precisa de cuidado. Davi está nos demonstrando que as situações adversas que vêm sobre as nossas vidas precisam tratar o nosso coração a tal ponto que possamos confiar na proteção do nosso Deus, na proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Estar seguro em Deus é acreditar que em todos os momentos que nós estamos enfrentando, Deus está conosco. É entender aquilo que o salmista diz no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É entender e confiar que o nosso Deus não deixará acontecer conosco nada que venha nos prejudicar. Todos os acontecimentos em nossas vidas estão sob a direção de Deus. E a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua providência, ela é superior àquilo que nós consideramos como sendo o melhor para cada um de nós. Confiança em Deus é não confiarmos no nosso próprio coração, é não confiarmos nas nossas soluções, mas confiança em Deus é acreditarmos que Deus, Ele governa todas as coisas e que as nossas vidas estão sobre as suas mãos. Davi coloca neste versículo 2 que assim como uma criança está sendo protegida, está sendo cuidada pela sua mãe, assim também a vida dele está segura em Deus, porque Deus o protege, Deus cuida dele. Se nós olharmos para a história de José no Egito, nós vamos perceber que José enfrentou várias situações adversas. José enfrentou situações de sofrimento, situações de não facilidades, mas o Senhor sempre estava com ele, dando a condição de ele enfrentar todas essas situações e alcançar a vitória. José foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos desejavam tirar sua vida, mas Deus estava com ele. José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e foi jogado numa prisão por causa dessa acusação. Mas Deus estava com ele. José passou um período na prisão e também foi esquecido nesta prisão. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus estava com ele. E se Deus estava com José, ele se sentia seguro, ele se sentia protegido, mesmo que as realidades da sua vida fossem muito difíceis. Por isso, nós precisamos estar atentos. Não podemos esquecer a nossa segurança estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie em Deus. Confie na sua proteção. Se teu coração está amargurado hoje, se teu coração está preocupado, se você hoje se encontra ansioso pelas realidades, pelas notícias que você tem ouvido, a palavra de Deus nos fala que nós podemos confiar no Senhor, que nós podemos acreditar nele. Nele, somente nele, podemos nos sentir seguros.
E por último, o texto nos fala no versículo 3. Davi dá um conselho para o povo de Israel. Espera. Mas não esperar no fundamento do nosso próprio coração. Não esperar na força do nosso próprio braço. Não esperar de acordo com aquilo que tem acontecido à nossa volta. O texto nos fala e nos ensina: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O povo de Deus precisa acreditar que esperando no Senhor, sempre terá a condição de alcançar a vitória que vem do trono da graça de Deus, não a vitória que os homens prometem. Nós precisamos estar atentos a isso. Davi não está falando em esperar simplesmente nos seus governantes, não esperar simplesmente nos cientistas, não esperar nas soluções humanas. Nós somos aqueles que oramos, nós somos aqueles que buscamos a face de Deus. Deus é o nosso Deus e é Ele que capacita os nossos governantes. E é Ele que capacita os homens mais inteligentes para que eles possam encontrar a melhor solução. Mas tudo parte de Deus e não do coração do homem. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. É esperar no Senhor. E esperar no Senhor quer dizer ter experiência com Deus. Nós precisamos perceber isso, irmãos. Se nós temos vivendo um momento de crise, se nós temos vivido um momento de dificuldade, se as notícias são ruins, nós precisamos entender que é neste momento que nossa experiência com Deus, ela precisa aumentar. Quando nós esperamos em Deus, nós oramos. Quando nós esperamos em Deus, nós nos sentimos seguros nele. Quando nós esperamos em Deus, nós confiamos na sua soberania, no seu poder. Creia que o Senhor irá trazer para as nossas vidas a calma que, por muitas vezes, diante das adversidades, nós precisamos. O texto está demonstrando, mais uma vez, e apontando para o próprio Cristo. Porque é em Cristo que nós aprendemos a sermos humildes, de nos humilharmos, porque o nosso Deus nos deu a possibilidade de nós sermos salvos. E isso só Deus poderia fazer. A salvação não tem mérito naquilo que o homem realiza. A salvação é um ato de Deus na minha direção e na sua direção. O texto nos aponta que em Cristo nós encontramos a segurança necessária para a vida. E o texto também nos aponta que nós somos aqueles que vivemos a esperança que vem do trono da graça de Deus para cada um de nós. Nós somos aqueles que aguardamos firmemente a volta de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não se esqueça daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que é a promessa de Jesus Cristo para cada um de nós. Eis que estarei convosco todos os dias, durante todos os séculos, todos eles, eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Deus se faz presente, Cristo se faz presente. Nós, como igreja, podemos confiar que a vitória virá do Senhor para as nossas vidas. Feche teus olhos neste momento. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Palavra, Deus, que trata o nosso coração. Palavra, Deus, que molda o nosso ser. Palavra, Deus, que firma os nossos passos para continuarmos sempre a nossa vida firmadas em Ti.
A Deus, nós continuamos a clamar a Ti. Fortaleça, Deus, a Tua igreja neste momento de notícias tão ruins, Pai. Dê esperança, Deus, à Tua igreja. Dê, Pai, também, Senhor, confiança, Deus, de enfrentar toda e qualquer circunstância, Pai. Que a Sua igreja, Deus, se sinta segura, Pai, no nome de Jesus. Que a Sua igreja se sinta segura. E te pedimos, Pai, no nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, se há, Deus, dentro do nosso coração qualquer tipo de orgulho, de soberba, Pai, que nos atrapalha, Deus, a nos aproximar de Ti da forma certa, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor, Deus, esteja retirando, que possamos, Deus, continuar sendo homens e mulheres de oração, que busca, Deus, que clama a Ti de dia e de noite, constantemente, buscando, Deus, a solução no Teu trono de graça e de poder. Que possamos, Deus, a cada dia continuar percebendo o Teu amor e o Teu cuidado para com as nossas vidas. É no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre que oramos. Amém, Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando